Afinal de contas, os espíritas são cristãos ou não são cristãos? Somente os evangélicos, os católicos, podem ser considerados cristãos? O que você pensa a respeito disso? Pois é o que nós vamos falar agora aqui no nosso canal Espiritualize. E antes de mais nada, peço que você já deixe o seu like, sua inscrição no nosso canal e, claro, fique à vontade para deixar a sua impressão no campo dos comentários. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de reflexão aqui no canal Espiritualize. E eu sou Noé Gomes e é um prazer imenso tê-lo ou tê-la aqui com a gente. Que essas reflexões possam fazer sentido na sua vida e que você possa, nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, superar, como eu também posso superar, esses dias tão turbulentos, onde a irracionalidade, onde a falta de cordialidade, a falta de espiritualidade tem nos embrutecido tanto. E nesse sentido, meus caros, nós temos que falar sobre o que é ser cristão. Afinal de contas, a gente tem visto deturpação de todos os jeitos. Até mesmo termos homens de bem tem sido distorcido, a gente já falou a respeito disso no vídeo anterior, que vai ficar aqui no cardzinho aqui em cima. Se você quiser ver depois aqui. Mas olha só, o Espiritismo é cristão ou não? Lá no capítulo de número 17, que é Sede Perfeitos, onde também tem o item Homem de Bem, Allan Kardec fala o seguinte: os bons espíritas, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente nos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. No início desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou com uma capa clássica, né? Lá do final da década de 90, início dos anos 2000. Mas, e essa aqui é uma tradução do Instituto de Difusão Espírita, o ID lá de Araras. Mas, a tradução do Salvador Gentil. Mas, enfim, não importa a capa, importa o conteúdo aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo lições muito importantes. Por quê? Porque ele nos coloca o Evangelho numa visão racionalizada. O que acontece? No início dessa obra, o Kardec coloca, né, uma frase que fé raciocinada só é aquela que encara a razão face em todas as épocas da humanidade. Ou também, né, fé raciocinada só é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Não importa, dependendo da tradução, tem algumas palavras e outras, enfim. Mas é isso, a fé raciocinada nos dá a condição de encarar a razão em todos os momentos. Por quê? Porque na doutrina espírita não existe dogmas. O que vem a ser dogmas? Vem a ser verdades que não se pode questionar. Não que a doutrina espírita invente ou inventou um cristianismo à parte. Ela pega as lições do Cristo, traduz de uma forma racional para os dias de hoje e então nos coloca situações de reflexão muito importantes. Portanto, meus caros, ser espírita é ser cristão também. E tem alguns segmentos evangélicos que monopolizam, por exemplo, né, a condição de cristandade e parece só eles é que são cristãos. Não, a doutrina espírita também é cristã, porque nós nos fortalecemos e nos baseamos nos ensinos do Cristo. Por isso, o bom espírita, ele é um bom cristão. Ele é um bom cristão porque ele conhece a moral do Cristo, porque ele a exerce principalmente,
e não adianta também nós falarmos bonito e não praticarmos, né? E não que a gente não conseguindo praticar, nós somos maus por isso, mas se a gente conseguir mudar algumas coisas e fazer aquilo que a gente sempre fala, que chama-se reforma íntima, nós estaremos mudando os nossos pensamentos, né, nos moldando melhores, e aí a gente vai transformar o mundo. Porque a gente também quer transformar o mundo de forma exterior, sem mudar as nossas concepções, as nossas convicções. Mas eu quero aqui, para a gente não desviar do assunto, dizer que sim, ser espírita é ser cristão. O espiritismo é uma doutrina cristã. Isso não significa que nós não respeitemos, por exemplo, doutrinas que não são cristãs, como o islamismo, o próprio budismo, que tem tanta coisa bonita, né? Outras doutrinas, o próprio judaísmo também, que tem os seus valores. Mas nós espíritas, nós que somos a terceira revelação de Deus à humanidade, né, dentro daquele princípio em que veio, né, as tábuas da lei com Moisés, depois o Cristo que ressignificou aquelas tábuas da lei, né, resumindo elas em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E agora vem a doutrina espírita falando, né, e consolando a respeito da imortalidade da alma, né, da existência de Deus, da pluralidade das encarnações, né, dos mundos habitados, né. A doutrina espírita, ela vem falar também da necessidade de nos ligarmos a Deus através da prece e dos bons exemplos, através de uma palavra muito importante, que é colocar o amor em exercício, que é a caridade. Precisamos exercer a caridade. E exercer a caridade não é somente doarmos o material, é preciso doarmos o nosso ombro amigo para aquele nosso amigo, irmão que está passando por um momento difícil e que precisa desabafar. Ser caridoso é também ser paciencioso com seus entes queridos. Ser caridoso é ser mais humano, mais solidário. Então, meus caros, vamos refletir e vamos buscar ressignificar o que o Cristo nos ensinou há tanto tempo e que com certeza não caiu em desuso ainda, porque esta mensagem ela é para a eternidade. E, portanto, as palavras do Cristo, como bem disse já lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral que o Cristo nos ensinou, ela é para todos. Esta é que é a parte mais importante contida nos Evangelhos. E que o que a gente precisa entender é esta parte. Outras partes são importantes, mas a mais importante é aquela que transforma o homem num ser humano melhor, num ser mais consciente, num ser de luz, num ser conectado com a divindade. Muita paz e até a próxima.